Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. E eu sou o Marcelo. O cara que tá aqui hoje é grandão, hein? É brabo. Tá no mercado digital só há 6 anos, já faturou mais de 40 milhões de reais e vai dar uma aula aqui sobre estratégia digital e copy. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Com vocês, Paulo Lacerda. Bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, agradecer o convite de vocês aí, agradecer a experiência que tá sendo excelente desde quando a gente chegou, né? E agora gravar o podcast. Legal, vamos lá. A gente já acompanhava um pouco... Sorry. Indo para o mundo de copy, né? Ontem a gente estava batendo papo e você falou do poder da imprevisibilidade para potencializar narrativas. Isso. Você podia explicar para a galera um pouco sobre isso? Tá. Bom, ninguém gosta de vendedores. Isso é um fato irrefutável. Quando a gente entra numa loja, o vendedor quer ajudar, muitas vezes a gente fica incomodado. Então, o processo de comunicação e o processo de influência e persuasão, ele tem que ser o mais indireto possível. Ele tem que ser... se você mostra imediatamente que você quer vender alguma coisa, é ruim. Por que ser imprevisível é bom? Porque ninguém gosta de previsibilidade. As coisas que envolvem previsibilidade para nós são tediosas, são ruins. No processo de persuasão, se imediatamente a pessoa entende que ela vai ser exposta a alguma oferta de algum produto, muitas vezes ela evade. Para de ver aquele anúncio, ou ela sai da página, ou ela sai do vídeo de vendas, caso ela esteja no vídeo de vendas. Então, essa imprevisibilidade nesse contexto é importante porque aí a pessoa ela não percebe que ela está sendo influenciada a alguma coisa. É meio que, eu já estou te levando para algum lugar, mas você não está percebendo isso. E é legal comentar isso porque dentro da copy, e se a gente for analisar contextos históricos, os maiores líderes eles utilizavam muito de metáforas. Por que as metáforas são importantes? Porque as metáforas são uma maneira indireta de dizer algo que você quer dizer. Sim. Verdade. Entende? Então, grandes líderes, quando eles vão fazer discursos, eles muitas vezes fazem metáforas, colocam metáforas, porque é uma maneira de dizer para a pessoa que já aconteceu alguma coisa que ele quer que ela entenda. E a metáfora ela é mais interessante ainda, porque eu não estou dizendo exatamente isso, é você que está tirando a interpretação. Sabe? Então, eu até comento muito que Jesus Cristo foi uma grande referência e tirando todo o conceito de religião, analisando a figura que ele foi um cara esperto porque ele usou muita metáfora. Você pega, tem um monte de parábola nas histórias dele. E o cara foi um gênio, tanto que até hoje as pessoas tiram múltiplas interpretações de uma mesma história que ele conta. Sim. Dentro do copy, a gente também usa storytelling, né? Que storytelling, na verdade, é contar uma história. Então, a capacidade de contar uma história é um storytelling. Justamente para poder trazer essa metáfora para o campo, para a pessoa muitas vezes se imaginar na situação ou tirar o aprendizado daquela situação com base na interpretação dela, certo? Porque quando eu falo uma coisa só da minha história, eu tô pegando da minha história, beleza. Só que quando eu tô contando uma história, muda tudo. A imagem que a pessoa tem é outra. E a ideia do storytelling, pelo menos dentro do processo de comunicação e persuasão, é fazer com que a pessoa se sinta naquela história. Porque processo de venda envolve transformação. Eu acredito que muita gente que vem aqui no podcast tenha dito isso, né? Sim. Vender transformação para a pessoa. Só que para você vender transformação para ela, existem 2 caminhos. Você mostra para ela e o segundo você faz ela imaginar. Então, mostrar para ela, normalmente a gente mostra com lifestyle, fotos, viagens, stories em locais legais. E ou você faz ela ter a experiência de se imaginar ali. Né? Em texto escrito a gente faz muito isso. Talvez no final do ano você vai poder tomar um vinho chileno. E a gente tenta transportar isso também dentro do processo de persuasão. Por exemplo, tem um desses passos é o status quo. O personagem ele vive uma vida e ele é uma vida comum, uma vida rotineira. Isso que a gente chama de status quo. E ele recebe... Aí depois tem um segundo passo, que é o convite para aventura. Uhum. E aí ele recebe um convite para fazer alguma coisa. E é interessante que a gente faz exatamente isso dentro do marketing digital. As pessoas que estão nos acompanhando, elas têm o status quo da vida delas e a gente está oferecendo um convite para elas. E aí também dentro da jornada do herói tem um momento do fracasso. Que é a hora que a pessoa sofre alguma coisa muito ruim, que acontece alguma coisa muito ruim. Na história de Jesus, ele foi crucificado. E aí depois tem o momento da ascensão. A história de Jesus foi a ressurreição. Nas histórias do Harry Potter e qualquer outra história contada,
Também acontece tem. exatamente a mesma sequência. Então tudo tem um padrão, inclusive dentro das histórias que são contadas para as pessoas. O objetivo do storytelling é gerar uma conexão que faça a pessoa se imaginar. Ou então que ela olha para a história e pensa, poxa, ela passou a mesma coisa que eu. Porque quando a pessoa pensa isso, ela tá muito mais propensa a te ouvir. Afinal, tem uma pessoa passando pela mesma dificuldade que você e ela superou essa dificuldade, você vai querer saber o que ela fez para superar. E aí o que eu fiz? Eu falei, pô, eu não fumo. Nunca fumei. Não faço a menor ideia do que um fumante passa. Eu sei de algumas coisas que todo mundo sabe. É um padrão. Às vezes tem dificuldade respiratória, às vezes não consegue fazer um exercício. Isso é o básico. Isso é a minha experiência sobre o que eu sei sobre aquele assunto. Não é sobre mim. É sobre a pessoa que passa aquela dor. Então eu fui atrás de amigos, de pessoas que eu conhecia que fumavam. Pô, e aí? Me fala de algumas coisas que acontecem no seu dia a dia. Quando que dá vontade de fumar? Ah, pô, me dá vontade de fumar quando eu acabo de almoçar. Aí eu tento fazer o quê? Eu tento tomar um cafezinho pra ver se passa vontade. Ah, eu tento comer um chiclete. E aí, o que eu fiz? Eu conversei com essas pessoas e eu observei que todas elas já tentaram fazer as mesmas coisas e não conseguiram resolver. Porém, elas já tentaram ou conhecem alguém que tentou. Essa informação, pra mim, é extremamente valiosa pra colocar numa copy, porque essa é a informação que eu sei que vai conectar com o maior número de pessoas possível. Então, quando a gente vai escrever copy para um produto, e eu gosto de falar muito sobre isso, você tem que fugir de suposições. Você tem que fugir de achismo. E a maneira de fugir do achismo é indo ver com quem passa por aquela dor. Pesquisa de mercado mesmo. Pesquisa de mercado. E a galera acha que tem que fazer uma coisa muito elaborada. Você não tem, cara. Troca uma ideia com seus amigos, você vai descobrir coisas que você nunca imaginava na sua vida. Sim. Eu não sabia que a galera ia tomar café pra tirar vontade. E eu escrevi isso na copy. E é muito legal, porque depois você vê a galera falando, pô, eu também já tentei fazer isso, já tentei tomar café pra tirar a vontade de fumar, eu já tentei comer um chiclete. E a ideia é exatamente essa mesmo. A ideia é a pessoa cair no vídeo e ela, poxa, me identifico. Vou ouvir mais sobre essa pessoa. Certo? Legal que quando a pessoa vai se identificando, cada ponto de identificação ali, ela vai ficando mais quente, né? Mais próxima de comprar de você, exatamente. O pessoal brinca muito que assim, quando você vai começar um negócio, os últimos que vão te apoiar são seus familiares e amigos, né? Não vão comprar de você nem nada. Só que é interessante, porque no processo de persuasão, em primeira instância, você tem que fazer a pessoa virar seu amigo. Né? Então, porque é muito mais fácil de você vender para alguém que já criou um laço de confiança com você, porque venda envolve algum tipo de confiança. Né? Às vezes tem algumas vendas que elas acontecem de uma forma muito rápida, ok, mas no geral você vai ter que criar esse ambiente de conforto para a pessoa, onde ela olha e pensa assim, poxa, ele tá querendo me ajudar, não é só vender, sabe? E eu comento isso muito porque muita gente entra em áreas que vão dar dinheiro, que podem dar dinheiro, como é a área do mercado digital, e as pessoas pensam somente em termos de dinheiro. Por isso que acaba não indo para lugar nenhum. Porque tem que ter o a mais, você vai ganhar dinheiro, legal. Só que você vai deitar a cabeça no travesseiro tranquilo pensando que você ajudou alguém? Porque é isso no fim das contas, é uma troca, sabe? Olha, uma dúvida que eu tenho, que ontem quando você tocou esse ponto da imprevisibilidade, isso ficou em minha cabeça e ficou na da Carol também. Sim, eu falei pra ele. Isso é verdade, porque vamos supor, você tem ali um expert, ele tá ali, você já sabe o que esperar nos stories, no feed, então a chance de esfriar é mais alta. Exato. Só que todo expert, todo produto que a gente vai vender, ele tem uma big idea, uma ideia central que a gente precisa respeitar para que ele siga. Só que como é que você consegue ser imprevisível sem quebrar a ideia central? O protocolo, né? Essa pergunta é muito boa. Thank you. Bom, dentro da copy, a imprevisibilidade é chamada de quebra de padrão. E a quebra de padrão, ela é literalmente sair de algo que já acontece rotineiramente. Por que eu comento muito que as pessoas têm que conhecer mais os próprios seguidores, o que eles falam? Porque os próprios seguidores, eles são mestres em detectar padrões. Sim. Então, se eles estão falando a mesma coisa sempre, significa que tá faltando uma coisinha ali. O processo de persuasão, ele não tem uma regra definida, tipo, porra, tem que ter passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, não tem que ter isso. Muitas vezes você consegue ser mais maleável em cada passo, de acordo com o que você faz, sem perder a magia da coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Na indústria do cinema, por exemplo, muitos anos fez as histórias que eram contadas sempre de uma mesma forma, seguindo uma mesma linha. E aí teve uma época, eu não lembro qual filme que foi, que eles fizeram o seguinte, a primeira cena do filme era a cena final. E aí você chegava no filme,
olhava a cena, e aí a cena saía e entrava uma outra cena que não tinha nada a ver. Você olhava pra aquilo e ficava... Tá, mas e aquela cena antes? Ele inverteu a ordem do processo e deixou uma pulga atrás da orelha na cabeça da pessoa. Então, essa pergunta, assim, como ser imprevisível, ela vai de um próprio entendimento seu, do que o seu público tá observando, do que ele tá te dizendo. E aí, obviamente, você tem que ser um pouco criativo. Sim. Sobre criatividade, inclusive, o pessoal sempre comentou comigo assim, você é muito criativo. E muita gente acha que criatividade é um dom. E eu acredito de verdade que para você ser um bom contador de histórias, e um copywriter é, em primeira instância, um bom contador de histórias, ele tem que ser criativo. Só que